Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez o nosso assunto principal são as bactérias, fungos, vírus, os protozoários, tudo que permeia, né, a biotecnologia. Quem é o nosso convidado, Nicolas? Sobre o que nós vamos falar, né, primeiramente dentro desse nosso episódio? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui com o professor Adailson Feitosa. Adailson é biólogo pela UNEB. Ele fez um mestrado em microbiologia agrícola pela UFRB e o doutorado em biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele ministra atualmente aulas na UNEB também, para graduação e pós-graduação, e é pesquisador na aula de biotecnologia de micro-organismos. Adailson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui nessa primeira vez, mais uma primeira vez, podcast com vocês, e é uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Excelente. Professor, para dar início, a gente sabe que biológico é a bola da vez. Eu costumo, né, parafrasear aí o nosso querido Sérgio Mazara dizendo biológico, né? Quem não usou vai usar. Essa frase é muito marcante para mim, porque nós aqui na MyFarm Agro somos uma empresa que trabalha muito com educação, principalmente focada em algumas especialidades, né, como o controle biológico, fisiologia, nutrição de plantas. E eu acho que tem muita coisa aqui para a gente discutir nessa data. E é muito legal, né, professor, entender um pouquinho da sua história, saber de onde você veio. O Nicolas pontuou aqui todas as titulações que você tem, mas é um grande pesquisador, né, que migrou e parece estar bem fixado aí na área agrícola, né? A gente tem contato com muita empresa, vê eles acionando o professor com muita frequência. Eu queria que o professor explicasse como é que é a agricultura, né, a agronomia, os cuidados, né, vegetais, eles fizeram parte da sua trajetória e como é que você chegou, né, até aqui. Então, Antônio, na verdade eu sou biólogo, né, como o Nicolas me apresentou, mas tô ali fora da curva da área, né? Então, assim, outlier. Exatamente. Geralmente todo mundo que eu tenho interagido ultimamente é o pessoal da agronomia, mas esse era o curso que eu queria fazer inicialmente. Eu queria fazer agronomia, mas aí não tive a oportunidade de fazer agronomia, fiz biologia, que era o mais próximo ali. Você fez porque era mais próximo ou porque era mais fácil? Porque era mais próximo, mais fácil não é. Não é, né? Não. Por isso que nós entramos, é isso mesmo. Mas fiz biologia em 2002, eu acho, meu vestibular, tem um tempinho, uma história já aí. E só que em 2004, ali já no quarto semestre, mais ou menos, eu descobri a microbiologia agrícola. E nesse momento, startei que era isso que eu queria fazer e tracei alguns objetivos, algumas metas e vão quase 18 anos aí trabalhando só com micro-organismos na agricultura, né? Em alguns momentos dei uma saída ali, trabalhei um pouquinho com microbiologia ambiental, com micro-organismos degradadores de petróleo, mas mestrado e doutorado focado na microbiologia, bioinsumos, né, voltados para a agricultura. E isso é hoje o que eu faço, né? Principalmente. Ô professor, e deixa eu perguntar, nesse universo dos biológicos que a gente vem conversando, tem algumas áreas que propriamente o professor chama mais atenção, né? Nós mesmos frequentemente fazemos convite para o professor participar de algumas aulas nossas, nós temos séries gravadas aí na Farmflix, e eu queria entender assim, professor, o que você acredita que são os fatores limitantes, né, do uso de biológicos, seja ele na questão do on-farm, da pessoa que faz direto na fazenda, ou até mesmo das indústrias. A realidade é meio parecida. Como que você enxerga isso, sendo um especialista nessa área de produção, principalmente? Tá, eu acho que tem dois pontos aí, né? Que você falou um elemento limitante para o uso de bioinsumos, e depois a gente pode entrar um pouquinho nessas, talvez propriamente na qualidade desses produtos. Hoje é inegável o crescimento do segmento, né? A gente vê todos os números anualmente crescentes, tanto para registro quanto para uso, adoção mesmo, o produtor está usando. Mas ainda a gente tem uma demanda reprimida muito grande, né? A gente tem muitos produtores que não usam biológicos. E a boa parte deles não usam porque acreditam que não funcionam ou tem desconhecimento dessa linha, né? E aí é onde entra o trabalho da educação, que eu acho fundamental. Que a gente consiga levar esse conceito, essa discussão para o produtor. E a partir desse momento a gente destravar uma demanda reprimida gigante no mercado ainda. Esse é um ponto fundamental. O outro ponto é qualidade, né? Então, assim, a gente vê que o segmento cresceu, a gente vê anualmente novas empresas sendo fundadas
A gente vê grandes players da área química sintética adotando no seu portfólio agora biológicos. Então, assim, inegavelmente está funcionando. Certo. Inegavelmente nós temos mercado para isso, né? Mas quando a gente pensa em qualidade, Antônio, começou a despertar também a necessidade, não sei se necessidade, mas demanda do produtor, de produzir o seu próprio insumo biológico. E aí a gente está falando tanto inoculantes, azospirilo, o bradyrhizóbio, quanto também os biodefensivos, né? É muito comum a gente rodar em algumas fazendas e encontrar o pessoal produzindo BT, produzindo subtilis, produzindo tricoderma algumas vezes. Mas o ponto central, eu acho que tem levantado a maior discussão, é a qualidade desse produto. E qualidade focado em previsibilidade para o produtor. Professor, antes até de eu passar a bola para o Nicolas, eu achei muito legal quando você colocou, tem muito produtor que ainda não usa, né, o produto biológico. E na verdade eu acho que eu vou fazer totalmente o contrário. Eu vou questionar você, porque eu acho que quase todo produtor usa. Porque se nós pegarmos o uso, por exemplo, de área de soja, né, hoje nós temos um pouco mais de 33 milhões de hectares de soja plantada no Brasil. Recentemente, eu lembro que foi até um congresso aqui em Cuiabá, veio um especialista da área de inoculantes. E mostrava, por exemplo, que mais de 90% dos agricultores usavam inoculante. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que questionar para eles é assim, ele não usa algo diferente do bradyrhizóbio. Porque ele acredita que dá certo. Porque do contrário, esse cara estava comprando ureia para adubar soja e estava se ferrando na hora de pagar a conta. Então, acho que a primeira abordagem que a gente tem que fazer para quebrar esse negócio é fazer, você acredita em biológico? Não, eu não acredito não. Então, beleza. Então, por que você está usando inoculante? Se você não acredita. Exatamente. Né? Porque muitos dos princípios que são aplicados hoje com a variação de produtos partem, inclusive, do registro como inoculante. O professor estava explicando isso. Como é que é, mais ou menos, essa questão, professor, para inserir um produto no mercado? Eles são mais rígidos? Eles são mais flex? Como é que é o negócio dos biológicos? Tá. Fazer um contraponto no que você colocou agora, né, de que talvez a maioria, 90% dos produtores usem, mas considera que o mercado não é só soja da agricultura também, né? não é só soja. Lógico, obviamente. Né? Então, assim, a gente teve um crescimento na linha de HF, a gente não tinha esse uso tão intensificado. A gente sabe, obviamente, que o volume para soja, o volume para milho, o volume para algodão, talvez, isso represente de fato, impacte muito o segmento. Mas a gente tem um outro segmento da agricultura, que é a linha de HF. Você tem fruticultura, nossa, tem muita coisa. Né? Você tem muita coisa que não está puxando ainda essa demanda tão grande. Quem puxa hoje, quem domina mesmo o segmento, é soja, milho e cana. Né? Se você pegar todos os dados, os últimos dados, a gente teve isso. A gente teve um efeito muito bacana agora, que eu acho que o pessoal não estava esperando, a virada para café também. Né? Café, na safra 21, teve um crescimento absurdo no uso, na adoção da técnica, dos biológicos. Em relação à outra pergunta, eu esqueci o que você falou. O quanto é mais fácil ou mais difícil, né? Porque parte do princípio que muitos registros vêm através dos inoculantes. Então, por exemplo, um produto que é um solubilizador de fósforo. Onde que ele se encaixa aí? Ele é um produto, né, que vem com um registro de fertilizante, como biofertilizante. Como é que é isso daí? Então, os solubilizadores, não só solubilizador de fósforo, mas fixador de nitrogênio, alguns promotores de crescimento de maneira geral, enraizador, eles são registrados como promotores de crescimento e estão dentro da categoria de inoculantes. Né? No passado a gente chamava só inoculante. Na verdade, muita gente ainda considera inoculante só o bradyrhizóbio e azospirilo, talvez porque está ali no mesmo grupo fixador de nitrogênio. E hoje a gente sabe que não, né? Esse mercado ele é mais amplo, a gente tem aí vários outros produtos que se enquadram dentro da linha de inoculantes. Quando a gente passa para a adoção da técnica, talvez seja mais fácil a gente inserir o inoculante em uma área, até mesmo pensando no registro. Né? Quando a gente pensa em registro para biodefensivo, é um pouquinho mais complicado. Né? É um pouco mais complicado porque, primeiro, a gente parte que a legislação para inoculante ela já está muito ok, então está muito validado. A gente já tem muita cepa de referência depositada como inoculante, então você pega as cepas azospirilo, ABV5, ABV6, você registra rapidinho um produto, todo mundo já sabe da eficiência, então quem usa... Por similaridade, né? Exatamente. Então, você corta algumas etapas e o registro acaba ficando mais fácil. A gente tem algumas empresas que adotam como estratégia, que eu não estou dizendo aqui que é correto ou que é errado, mas algumas empresas adotam como estratégia começar a vender o produto ou apresentar o produto ao produtor ainda sem registro ou registrado como fertilizante foliar. Esse é um ponto também. E aí, o marketing dele, o comercial dele não aparece que ali é um inoculante ou que ali é um biodefensivo, que é um fertilizante foliar.
É uma estratégia do mercado. Não sei até que ponto, né? Mas também aqui não é o mérito, não é o local para a gente discutir esse mérito. Mas tem essa estratégia, né? Ele apresenta, começa a fazer receita com esse produto e aí depois registra. Até mesmo, às vezes, para apresentar a tecnologia para o produtor. Assim, porque algumas coisas ainda são... Alguns temas ainda são um pouco... existe uma certa resistência. Principalmente se funciona ou não. Sim. E nesse sentido, professor, qual que você acha que são as principais dificuldades de alguém que está querendo começar a entrar nessa área? O cara falou, vou usar biológico. Mas agora, da onde que ele começa? Por onde que ele começa a ver? Como que ele decide se ele vai fazer na fazenda dele ou vai comprar? A primeira coisa é saber o que ele está precisando. Né? Em algumas situações, a gente vê um manejo sendo desenhado para o produtor que ele não necessariamente precisa daquele portfólio, daqueles produtos. Muitas vezes, embora agora a gente tenha melhorado bastante nisso, não se faziam análises biológicas de solo. Então, a gente não sabia qual era a realidade biológica daquele sistema. O que tradicionalmente sempre foi feito foi análise química e física. Com o conhecimento gerado, ultimamente, a gente entende e a gente sabe hoje que, inclusive, os micro-organismos eles modulam a característica física e a característica química do solo. Da mesma forma que essas características modulam também a presença de micro-organismos em associação com as plantas. Então, esse ponto é fundamental, é saber qual a minha demanda. O que é que eu estou precisando? A partir daí, traçar um planejamento com o agrônomo da fazenda, ou com um consultor especializado na área, ou mesmo com algumas empresas, que acabam apresentando uma flexibilidade muito grande em relação à oferta de portfólio do produtor. Né? A gente tem visto uma sinergia, tenho visto no mercado hoje uma sinergia boa entre as empresas de biológicos. Né? Eu não vejo uma competição tão acirrada como a gente vê em alguns segmentos. Eu vejo que muitas vezes um busca, às vezes até ajudar mesmo, assim, porque o objetivo acaba sendo o produtor. Entra na questão do manejo integrado, de praga, de doença, de nematóide, de plantas daninhas. Então tem várias coisas que vão aparecer no meio do caminho. E a gente sabe que com o uso contínuo, né, vão surgindo algumas variedades, algumas linhagens de doenças, pragas que se tornam mais tolerantes, né, àquele produto, cai a eficiência e eu falo, preciso colocar alguma coisa nova. Então deixa eu olhar para esse carinha aqui do biológico, ele é meio esquisito, meio diferente, mas eles acabam confiando. Muito alternativo. Só que o que acontece é que eu vejo isso no dia a dia, é que parece que é tudo igual, né? Então o cara chega lá com uma garrafa para oferecer para o produtor, ainda talvez sem muito conhecimento, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso, que também interage bastante com as empresas de bioinsumos, mas eles chegam lá e falam assim, eu tenho um produto, tá? Meu produto é Bacillus subtilis, o meu, né? É o Amylocofacis. Então todo mundo trata o mesmo micro-organismo com múltiplos usos, mas sem apontar as principais diferenças. O senhor observa isso também no dia a dia e o que a gente poderia falar sobre esse ponto? Não observo, Antônio. Na verdade, talvez esse seja um dos maiores... Não sei se aceitação do produto, não sei se o termo seria esse, mas em algumas situações, o produto ele fica um pouco com o pé atrás. Porque chega a empresa A oferecendo Bacillus aminoleucofacis para ele como um bactericida, outra oferece Bacillus aminoleucofacis como fungicida e outra ainda apresenta Bacillus aminoleucofacis como nematicida. Que tecnologia que eu vou adotar? Né? Por que seu produto tem a mesma espécie, mas tem alvos diferentes? Né? E isso ainda é um tema que está sendo discutido, inclusive, com o comercial das empresas. Né? É a mesma espécie, mas dentro daquela espécie eu tenho uma variação genética que vai potencializar ou direcionar esse produto para determinados alvos. Então eu posso ter a mesma espécie dentro do produto. Eu posso ter empresa A, B e C com o mesmo micro-organismo ali. Mas a gente acaba ganhando eficiência em algumas situações quando eu tenho uma cepa diferente ou quando eu tenho uma formulação boa também. Então, isso são pontos que a empresa acaba adotando como estratégia de diferenciação do segmento. Porque, de fato, muita gente tem. E se você considerar principalmente produtos à base de tricoderma, de metarrísio, de bovéria, eles são basicamente a mesma cepa, que é o que está registrado lá, disponível, a ICB66, a ICB425, né? Então, assim, quase a totalidade das empresas que têm esses produtos são com essa cepa. O que é que vai diferenciar? Formulação. Né? Então, a formulação Mas a formulação, mesmo diante da mesma cepa, pode ter um uso diferente por conta da formulação? Uso diferente não, eficiência maior. Eficiência maior. Eficiência maior. Se aquele micro-organismo é para se aquele fungo é para determinado alvo, a formulação ela não vai alterar o alvo.
Uhum. Ela altera, por exemplo, a capacidade melhor de fixar o patógeno ou a praga, a capacidade maior de ser aplicada durante o sol. Uhum. Então, a formulação ela melhora a eficiência do produto. Ela não altera o alvo. Tá? Então, assim, o que vai determinar o alvo é a cepa. Não é nem a espécie. É cepa. É mais específico. E nesse ponto entra o problema aí de você reproduzir esse organismo sem a formulação. É isso? Esse é um dos principais gargalos, assim, de produzir um farm? Se não ter os produtos para formulação, ficar igual ao produto que você está reproduzindo? Ou é porque acha que é tudo igual? Falou, eu consigo. Eu até brinco, né? Você quer falar para um agricultor, né? Fala assim, eu duvido que você consegue fazer um biológico igual o meu dentro da fazenda. Aí parece que ele fala assim, não, eu vou te provar que você tá errado, vou fazer mais barato, não vou comprar nunca mais de você. Tem mais ou menos essa conversa também, né? Tem. Mas, assim, vamos lá. Diferenciar, então, um produto industrial de prateleira e o on-farm, na essência mesmo. Na indústria, a gente vai fermentar esse micro-organismo. Depois do processo de fermentação, né, depois você deu todas as melhores condições para ele crescer, afinal, ele vai gerar receita, nota fiscal para sua empresa. Então, Sim. eu tenho que produzir da melhor forma possível. Esse micro-organismo, então, ele passa pelo processo de formulação. Então, se for sólido, ele vai passar por um processo, se for líquido, vai passar para outro. Mas, no final, vai ser entregue ao produtor, ao mercado, um produto que tem um tempo de prateleira aí hoje, em média, de 1 a 2 anos. Né? A gente tem produtos com menor shelf life, o tempo de prateleira, a gente tem produtos com até 3 anos. E essa garantia de tempo estendido, essa garantia estendida desses produtos, está diretamente relacionado com a formulação. No on-farm, eu vou multiplicar o micro-organismo também. O processo biológico é o mesmo, é fermentação. E eu ofereço nutrientes, ofereço condições ambientais, oxigênio, temperatura, pH ajustável. Só que terminei de fermentar, eu não vou formular. Terminei de fermentar, esse produto está pronto para aplicação. E é importante frisar. Eu não estou dizendo aqui que fermentou, ele é eficiente. Estou dizendo aqui que fermentou, cresceu o micro-organismo. Mas qual micro-organismo é esse? Aí é o grande problema. Será que é o meu alvo? Será que é a amiloliquefase com efeito nematicida? Pelo que a gente tem visto de histórico e de resultados da pesquisa, Embrapa, UNB, própria universidade onde eu trabalho, a gente publicou um trabalho no ano passado, mostrando que maior concentração desses produtos, eles não têm o micro-organismo-alvo que deveria estar ali dentro. Então, assim, eu não posso nem pensar em formulação. Uma vez que eu não tenho nem o que deveria estar. O micro-organismo. Exatamente. E esse talvez seja um dos maiores gargalos. A falta de técnica para produzir e a falta de insumos de qualidade ainda para ajudar nessa produção. Exato. Mas isso daí também vai refletir na indústria, né? Porque o professor trabalhando na bancada de pesquisa, com todos os cuidados, utilizando uma capela, fazendo tudo, tem contaminação. Dentro da indústria, isso aí também vai acontecer, porque aí você coloca em escala, né? Normalmente o processo é bancada, né? Vou desenvolver o protótipo e aí vou reproduzir isso numa escala maior. Normalmente é assim. E na bancada, na unidade mínima, onde você tem o máximo controle, tem menos gente, né? Tá operando você, 2 estagiários, um aluno de pós-doc, né? Dá problema. E na indústria, cara? Tem isso daí também? Tem também. Seria muita ingenuidade nossa achar que a indústria não tem contaminante. Tem da mesma forma. Se eu contamino na minha bancada, no LMAI, 250 ml, o cara vai contaminar na bancada dele num reator de 10 litros e depois escalonar isso para 10 mil litros, 20 mil litros. Vai ter contaminação. Só que aí entra um ponto super importante. Se a empresa libera, após o controle de qualidade, um produto contaminado, o shelf life que ele está garantindo ali de 1 a 2 anos vai cair absurdamente. Então ele vai perder eficiência no produto. E aí é saber se a indústria está pronta para pagar essa conta. Então, assim, eu tenho que entregar um produto de qualidade. E aí é onde entra um ponto importante também. A nossa legislação é muito fraca quando a gente pensa em biodefensivos. Então, assim, se para a indústria não existe uma regra ou uma determinação de concentração mínima de contaminantes, fica meio complicado a gente pesar isso também num farm. Sabe? Se a indústria não tem regulamentação, por que eu estou pesando tanto para que um farm tenha? Mais uma vez, não estou defendendo tecnologia A ou B. Só estou ponderando, né, que durante muito tempo a gente não considerou isso. Né, e está começando a discutir isso agora. Então, assim, eu tenho que apresentar um produto de qualidade. Mas qual é o meu limite mínimo de contaminação? Meu limite máximo de contaminação? Eu não tenho isso para a indústria. Na indústria a gente sabe que contamina. A gente já viu produtos provenientes da indústria com baixa qualidade. A
A gente não está defendendo também, obviamente, que é 100% qualidade Mas lá vai em muito cima. né, de quanto a empresa é idônea, quanto que Exatamente. ela preconiza realmente a questão da qualidade, o quanto que ela tem ferramentas disponíveis, né, para realmente falar assim, ó, esse lote foi liberado, tá tudo ok, o micro-organismo multiplicou para esse alvo que é o fim de registro, né? Então, ó, conseguir que esse bacilos, de fato, ele atue sobre o patógeno XYZ. Exatamente. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante. Só E que... aí, só eu complementar, desculpa, Antônio. E aí a gente entende que isso é um problema operacional de pessoas. Se eu deixo passar um lote contaminado. Porque eu tenho tecnologia suficiente na indústria para evitar isso. Sabe? Entendi. Diferente do on-farm. Do on-farm eu não tenho tecnologia e não tenho pessoas qualificadas ainda para isso. Então eu tenho que ponderar isso também. Se na indústria passar um lote contaminado, é erro de processo de pessoas. Sim, porque tem um monte de empresa que está entregando um produto bom. Sim. Então, por que a outra não está entregando? Sim. Fala, a fulano está fazendo, por que você não está conseguindo entregar de qualidade? E qualidade absurda. Nós temos produtos com qualidade fora de série. De fato, já avaliei vários produtos, você vê contaminação zero, vê só o alvo lá dentro. Que legal. Sabe? Do outro lado, a gente tem problemas também em alguns produtos, em alguns lotes. Vai dizer que é 100% de segurança ou de qualidade. Na verdade, nenhum segmento é. E vai ter alguma zona de tolerância, Sim. né? Você pegar a indústria, você vai saber muito melhor do que eu, mas se pegar farmácia, tem. Tem. Às vezes o cara fala assim, caiu alguma coisa dentro na hora que estava preparando um comprimido, o cara vai analisar e vai falar assim, tá, isso aqui vai fazer mal para alguém ou não vai? Porque se não fizer mal, vai com o negócio que caiu lá mesmo. Vai mandar assim mesmo? Vai. A legislação para, sei lá, vamos pegar molho de tomate ou ketchup, ela permite, inclusive, pelo de rato ser encontrado dentro do produto. Que delícia. Isso é verdade. Então, assim... Tem um sabe? mínimo, né? Tem um Aceitável. mínimo, é o máximo aceitável. O máximo aceitável. Então, assim, a gente tem que ponderar também, né? Do que a gente tá falando? Beleza, E aí, agora eu vou comer um lanche e vou lembrar da Adailson o resto da vida. Tá lá. Por causa do pelo de rato do ketchup. Não, lembrança muito boa não, né? Mas... Excelente. Ô, professor, e vamos lá. Então, a gente já apontou algumas das principais pontos, né, que a gente tem visto de diferença do on-farm, mas também tem uma questão que talvez seja até cultural, né? Porque tem muita empresa que olha a produção on-farm como um inimigo, como um concorrente. E eu tenho uma posição um pouco diferente. Porque, como eu disse, se você chegar e falar para uma pessoa que está decidida, né, a fazer algo que ela não deveria fazer, cara, se você não conseguir realmente mostrar para ela o caminho e convencer ela, ela vai fazer. Entendeu? Então, você fala assim, eu decidi que eu vou fazer o BT na fazenda. Ela decidiu o que vai fazer. Então, assim, não adianta você querer brigar com o cara. A estrutura está instalada, já comprei, tá tudo ali, inclusive já está multiplicando. E aí, muitas das vezes, a indústria acaba se comportando, entrando tipo, em choque com o agricultor, e falando, fulano tá fazendo BT lá, nem sabe que está multiplicando, blá, 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 blá. Você não acha que seria muito mais inteligente, talvez, para a indústria, no modo geral, ela ser uma empresa também educadora, a ponto de, tá bom, você já decidiu que você vai fazer o BT, eu concordo. Né? Basicamente a decisão que a gente toma em casa quando tá casado. Né? Você fala assim, beleza, eu já aceitei, não vou ganhar a discussão com a minha esposa. Então deixa eu ver só como que eu consigo tornar menos o conflito, né? Fala assim, beleza, você quer produzir o BT? E a partir de agora eu vou tentar te ajudar. Né? Porque o produtor não vai conseguir produzir tudo. Então, de repente, ele não vai comprar mais o BT de você, mas pode existir uma outra oportunidade. É mais ou menos isso daí também que você imagina? Não, eu acredito sim. Eu só quero voltar um ponto que você começou a falar, o de se eu decidir fazer, eu vou fazer. E tem um outro ponto, que muitas vezes, empresa A ou B chega na fazenda, apresenta aquele projeto de on-farm para o consultor, ou para o gerente da fazenda, ou mesmo para o dono, e eles compram aquela ideia, achando que talvez seja o melhor dos mundos. Porque realmente tem algumas empresas hoje que tentam entregar alguma coisa eficiente. Tá? E aí eles compram. Eles fazem um investimento relativamente alto. Eles querem ver aquilo funcionar. Ele não vai abrir margem para dizer também que estava errado em fazer a escolha. Porque às vezes quem induziu o dono, o produtor a fazer essa compra, foi o consultor dele ou foi o gerente da fazenda. E depois ele chegar para o produtor e dizer, não está funcionando, a gente comprou gato por lebre. Isso é complicado. Então ele vai tentar fazer o trem funcionar. E no dia a dia a gente vê, tem um monte de gente que comprou a biofábrica lá e passou 2 anos, o cara falou, some disso aqui, abriu cervejaria depois com o equipamento, vai fazer outra coisa. Exatamente. E aí, o ponto que você traz é super importante, porque, de fato, é isso que eu acho que acredito que as empresas deveriam fazer.
Eu acho que hoje, para o segmento de biológico, você vê, está ocupando talvez 4% do mercado todo, quando você pensa em defensivos químicos também, que o defensivo químico entrega. Então, assim, tem espaço para todo mundo de biológico e sobra. Uhum. Né? Hoje a gente vê a empresa, a quantidade de volume que ela produz, ela zera estoque. Então, assim, tem mercado, a demanda é grande e as empresas, talvez essa seja a pior estratégia, dizer para o produtor que ele não pode produzir um farm. Sabe? Ele tem, talvez, ali, até porque é quem tem maior nível tecnológico, maior nível de conhecimento do segmento, deveria dar um apoio ao produtor também. Exatamente o que você falou. Vamos fazer junto? Deixa eu te ajudar aqui para tentar escolher reduzir. um meio de cultura, então, que seja bom para você, Exatamente. que ele seja inerte, né? Eu vou oferecer um serviço, quem sabe, para... Ó, você produziu aí, cara, pode mandar no laboratório nosso lá de qualidade, eu vou te mostrar que existe, se existe ou não existe um contaminante. Porque eu acho que entrar na questão do conflito, para quem já decidiu, é muito difícil, cara, você querer contornar. A não ser que ele fale assim, pô, eu vou esperar 3 anos para decidir, vou deixar ele se lascar lá e depois ele vem com o rabinho entre as pernas. Eu acho que não é por aí. Porque assim, ó, como eu usei o exemplo do BT. Então, chega pro cara e fala assim, ó, cara, eu vou te fornecer um meio de cultura que funciona bem, vou oferecer a minha estrutura laboratorial, mas é o seguinte, eu sei que você não vai conseguir produzir fungo, então ele, pô, se eu tô ajudando o cara, né, a preferência é falar, pô, o Adailson vem aqui, né, me ajuda a fazer, me ajuda, entre aspas, a produzir esse BT com maior qualidade. Deixa eu dar uma preferência para ele, meu. Claro. Eu não consigo produzir tudo. E aí ele vende o fungo dele, ele vende o bacilos, ele vende outras coisas. Então, acho que, de uma certa maneira, não adianta querer só... porque não vai parar. É a mesma coisa, acho que aconteceu lá atrás, quando a gente tinha o TS on-farm. Então, fala assim, daqui a pouco não vai ter mais tratamento de semente na fazenda. Não tem como. Né? Talvez essa fatia ainda fique em 20, 30, 35, depende da região. Mas chega uma hora que não tem nem semente, né, no mercado para atender todo mundo com qualidade de TSI. Porque o cara, o TSI custa mais caro, né? Você tem toda uma indústria por trás para fazer o melhor tratamento e você vai usar a melhor indústria para tratar uma semente ruim? Não vai. Então você seleciona as melhores sementes para dar a ela o melhor tratamento. Então o mercado automaticamente fez, essa semente não é tão boa, vai como semente branca, o cara faz lá na fazenda dele e tá tudo bem. E o biológico não vai ser muito diferente. Porque é o que você falou. Se você tiver, sei lá, 400 toneladas, vamos por hipoteticamente aí do meio de cultura para vender, e eu sou um produtor de bioinsumo, provavelmente você vai vender as 400 toneladas facilmente e eu não vou dar conta de atender o mercado. Exatamente. É bem isso. E assim, a gente acabou... Eu fiz muito isso também. Né? Eu faço meia culpa aqui. De colocar o on-farm todo no mesmo balaio. E a gente vê hoje, né, que... Eu acho que, na verdade, acabou sendo uma exigência do mercado também, uma exigência do produtor, porque queria qualidade. Eu tenho visto que o segmento on-farm ele tem melhorado em vários segmentos, vários aspectos. E eu acho que hoje, dependendo da tecnologia que você adquire, você faz com um negócio de qualidade. Já vou soltar um spoiler aqui. Nos próximos dias, vou lançar um livro, um e-book, para os produtores, consultor, para quem quiser, na verdade, só sobre um farm. E lá eu vou pontuar todos os pontos. Né? O que é gargalo, o que não é, como deveria ser, para atender um mínimo de qualidade e maior eficiência. Então, não dá para bater, sabe? No produtor que comprou, no consultor que ajudou ele a fazer essa escolha, na empresa de um farm. O que a gente tem que fazer agora, a tecnologia está posta. O pessoal está utilizando. Então, vamos ajudar o pessoal a fazer com qualidade. Eu acho que a nossa maior proposta é essa, principalmente trabalhando com a educação. É nosso segmento. É o meu segmento, é o segmento de vocês. É ajudar o produtor. Né? Já fica o convite, já que você deu um spoiler, eu vou fazer um convite ao vivo para a gente produzir um curso, né? Quem sabe só sobre produção on-farm, né? Vamos fazer. Pegar esse e-book seu, transformar ele numa produção, né, audiovisual e a gente levar esse conhecimento de uma forma diferente. Vai ter o e-book, sim, mas também vão ter a opção em vídeo para quem quiser. E depois voltamos aqui, gravando em podcast e nós vamos, né, temos esse compromisso de difundir o conhecimento sobre como fazer melhor, né, cada vez melhor. E o mercado vai vai falando mais sobre isso. E, de certa forma, é muito importante.
Porque você tem mais pessoas falando sobre bioinsumos, você tem mais pessoas falando sobre biotecnologia e, consequentemente, o mercado se favorece. Exatamente. Eu dei um exemplo em episódios anteriores, a gente falou sobre como era o segmento dos fertilizantes foliares, quando né, eu comecei a trabalhar, isso daí há mais de 10 anos atrás. Então, é água de batata, negócio que não funciona, papapá. Daí veio as empresas sérias, que eram aquelas que mais faturavam, que tinham mais acesso no mercado, e falou assim, peraí, eu vou mudar tudo que você está falando. Uma das primeiras alterações que o cara fez, falou assim, é água de batata? Então ele começou a entregar fertilizante sólido. Foi uma jogada extremamente interessante, porque daí o cara começou a ver, pô, aqui tem negócio, tem zinco, tem cobre, tem, né, o cara via a cor, tem opa, isso aqui não é água de batata. E aí foi fazendo formulações mais concentradas. O lado bom e o lado ruim, dava um afito de vez em quando. Então o cara falou assim, pelo menos funcionou, tá vendo? Tem coisa, né? Exatamente. Chegou até queimar. Mas, de uma maneira geral, mudou esse conceito. Então hoje o cara entende que ele precisa, para uma produtividade mais alta, né, potencializar, explorar a genética da planta, potencializando através da fisiologia, da nutrição. E na proteção de plantas não vai ser diferente. Quando entrar, e já entrou, né, que você falou, 4%, ainda tem um mar de oportunidade, vai entrar muito mais empresas do que isso, mas vão ter aquelas empresas que vão continuar se destacando pelo seu critério técnico, pelo seu posicionamento, por ter equipes capacitadas. Você já participou, acho que, de 2 ou 3 iniciativas com empresas diferentes aqui na MyFarmAgra, sempre buscando capacitação. E ao longo dessa caminhada, né, você observa que mesmo as empresas que já são melhores, reconhecidamente melhores, elas continuam necessitando do treinamento frequente. E aí, professor, como é que fica essa situação? Antônio, assim, acho que a gente melhorou um monte, né, em relação ao que a gente tinha de conhecimento, de divulgação do conhecimento sobre esse tema, mas eu acho que a gente precisa expandir mais ainda. Né? Você conversa com o corpo técnico mesmo das empresas, e você vê que ainda falta o entendimento de conceitos básicos voltados ali para o setor todo. Então, assim, características específicas dos micro-organismos que estão embarcados na tecnologia. Então, todo mundo acha que a tricoderma, aquela cepa vai funcionar igual em todos os momentos. A gente sabe que não, isso está diretamente relacionado com o que eu sei de cada um dos micro-organismos, o que eu sei da fisiologia do micro-organismo. E se engana quem pensa hoje que o produtor não conhece o assunto. Né? Acho pelo contrário, né? Acho que o acesso à internet, à rede, às mídias digitais, elas têm possibilitado que isso aconteça, né? Que a gente tenha um fortalecimento do segmento na educação, mas está muito pouco ainda. Inclusive, eu acho que o mercado educacional dessa área tem que ser um pouco mais agressivo também. Sabe? Sei que as empresas elas estão fazendo muito, elas buscam treinamento para os funcionários, mas aí é aquele ponto, né? Vai do elemento humano do funcionário ali também querer essa capacitação. A empresa pode contratar a MyFarm para fazer o treinamento, eu vou lá, chamo o professor Adailson para fazer, mas tem né? Entrega o e-book, entrega em vídeo, na melhor plataforma, mas a gente não consegue fazer a parte do outro cara. Não consegue. E aí é um ponto importante, por exemplo, quando a gente pega a grade curricular, o fluxograma da graduação, a gente não fala nem na agronomia, nem na biologia, a gente fala um pouco ainda na engenharia de bioprocesso e biotecnologia, que os alunos estudam isso do primeiro ao último semestre. Então, assim, fermentação, produção de micro-organismos, produção de inoculantes, é isso que eles falam o tempo todo. Mas esse não é o segmento que vai precisar obrigatoriamente dessa informação. E é uma mudança na mentalidade de todo mundo, igual o senhor comentou, né, professor? Que eu estava pensando aqui, se você para pensar nas outras áreas da agricultura que vendem muito produto, é muito preto no branco o que os produtos fazem, né? Por exemplo, o glifosato, ele vai matar a planta. Não tem outra coisa para esse produto fazer. Tem as outras formulações e tudo mais, mas ele vai matar a planta. Né? Inseticida vai matar os insetos. E aí você tem um produto biológico, igual você falou, mesma espécie, que vai ter muitas funcionalidades diferentes. E isso acaba confundindo, né? Quem não tá muito nesse meio, né? E nesses 20 anos aí que o senhor está, né, incluído nesse meio, deve ter mudado muita coisa nessa parte da mentalidade, né? E não só o senhor investindo na educação, mas, como ele falou, as empresas mesmo, participando para trazer isso aqui palpável, né, para as pessoas poderem participar. E como que o senhor vê essa parte assim para o futuro de biológico? Essa mentalidade mudando muito rápido e tudo mais, se os produtos vão ser mais fáceis de pegar esse apelo para o público?
O que o senhor vê? Nicolas, o futuro já chegou, né? Na verdade. A gente tem ainda um probleminha de educacional, né, voltado para o setor, isso lá na graduação, isso na pós-graduação também. Mas eu acredito que a gente está, embora muito lentamente, mas a gente está no caminho. Né? Eu acho que a gente está no caminho de mudar esse conceito. Porque, assim, diferente do químico sintético, e aqui não estou dizendo para a gente não usar o químico sintético, a gente está sempre falando de manejo não é integrado. dicotômico, né? Ou Não, usa não um, é. usa o outro. Não é. Quando eu utilizo um biológico, ainda existem muitas variáveis. Né? Não dizendo que ele não vai funcionar, mas eu tenho muitas variáveis. O fator clima vai influenciar, o fator interação do meu produto com a planta vai influenciar. Então, existem alguns... o próprio manejo nutricional do solo vai influenciar. Se você estiver pensando num fixador de nitrogênio, num solubilizador de fósforo. Né? Então, existem muitos fatores para ser considerados. Então, a gente não pode necessariamente considerar a tecnologia ou a ferramenta de biológico simplesmente como um produto. É uma mudança conceitual no tipo de produção agrícola. É entender que a gente está modificando o sistema de produção. A gente está agora incorporando micro-organismos aos solos, onde eles deveriam estar, mas essa biodiversidade ela foi reduzida pelo nosso modo de produção. A gente intensificou muito algumas culturas, fazendo monocultura, malmente uma alternância, às vezes, né, uma rotação de cultura, mas a gente planta sempre a mesma coisa em volumes significativamente altos. Isso reduz biodiversidade no solo. Isso que você está falando se encaixa dentro do que muitas empresas têm trabalhado e têm chamado, por exemplo, de agricultura regenerativa? Sim, sim. É a gente tentar recuperar a saúde do solo para que esse solo agora saudável, ele retorne para o produtor produtividade. Né? Então, a gente vê às vezes áreas que nunca foram usados biológicos, mas o solo está assim, acabado. Quando você faz um uso, mesmo que pouco, na safra mesmo você já vai resultado. Né? Embora a ideia não seja essa. A ideia de utilizar biológicos é que eles sejam um uso contínuo para restaurar a população. E restaurar a população do solo não vai ser de uma safra para outra. A gente tem que ter paciência para reconstruir o sistema. E também não vai ser só compra um galão de produto biológico, aplica ali que vai resolver... Porque todo mundo fica esperando a bala de prata, né? Ó, o meu produto aqui tem um pouquinho de bacia, faz um sopão, ó, aplica 5 litros por hectare e tá tudo certo. E traz isso como um pilar de agricultura regenerativa. E não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, faz parte de uma maneira de intervenção como ferramenta, mas tem outras tantas práticas aí que devem ser ajustadas. Você, ó, tem cobertura do solo, né? Aquele mix de cobertura, você tem o aporte de carbono no solo, você tem a preservação dos recursos hídricos. Então, a agricultura regenerativa é muito mais amplo do que propriamente comprar um galão com 5 espécies de biológico e aplicar em área total em 5 litros por hectare, né? Então, o pessoal tem vendido isso como agricultura regenerativa. Né? E assim, e a gente sabe que não é bem assim. É uma ferramenta para alcançar. Né? E, professor, para quem está começando a entrar nessa área de biológico, é mensurável já logo no primeiro ano as diferenças que esses produtos podem causar? Por exemplo, se não for na parte, por exemplo, de controle de nematóide, controle de praga, mas de renovar o sistema como um todo, como que mensura isso? Nicolas, existe um artigo que foi publicado ano passado que mostra como a planta ela vai recrutar diferentes micro-organismos. Né? Então, assim, é o cry for help, né? Então, assim, ela chora, ela clama por ajuda quando ela está passando por alguma situação de estresse. E aí eles fizeram um estudo do microbioma e verificaram que de uma semana para outra, a planta ela modula a comunidade microbiana que está ali no solo. Isso é muito bacana. Tipo, assim, emite uns exudatos, flavonoides, essas coisas para atrair o microbioma. E assim, e é a fisiologia da planta. Né? Então, assim, ela está com estresse hídrico, ela muda a taxa, o mecanismo de fazer fotossíntese, consequentemente, os metabólitos que são liberados, os exudatos são diferentes. Isso recruta micro-organismos diferentes. Agora, o importante, o micro-organismo tem que estar ali. Ele tem que estar ali presente, mesmo que em população baixa. Porque não vai adiantar ela clamar por ajuda se ela não tiver quem atenda esse pedido. Então, eu tenho que ter o micro-organismo incorporado, e essa alteração, pelo menos para sorgo e para arroz, eles verificaram que em uma semana ela consegue modular a população microbiana ali. E se eu consigo modular essa população com serviços agronômicos eficientes, como solubilização de fósforo, de potássio, fixação de nitrogênio ou outro, né, serviço agronômico qualquer, eu vou ter resultado sim na safra. Tá? Mas aí a gente tem que entender um ponto. Nenhum inoculante e nenhum biodefensivo, o objetivo dele não é aumentar a produtividade ou lucro do produtor.
O alvo dessa tecnologia é, primeiro, solubilizar os nutrientes, porque esse micro-organismo está solubilizando para ele consumir. A planta acaba absorvendo de forma secundária ali, né? Mas o objetivo principal do micro-organismo é esse. E, do ponto de vista de biodefensivo, ele também não está produzindo uma molécula porque ele quer aumentar a produtividade do Nicolas. Não. É uma guerra biológica ali no solo e esse micro-organismo precisa vencer. Sim. Então, ele produz esses compostos para sobreviver. Então, é reduzir pressão de patógenos. Consequentemente, se eu reduzo doenças, né, pressão de inóculo, eu vou ter uma produtividade maior. Então, assim, o alvo não é produtividade, é consequência. Certo. Hoje o senhor estava aqui com a gente gravando um conteúdo novo para entrar dentro da Farmflix. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o que vai ser esse conteúdo, o que as pessoas vão aprender e para quem que é esse tipo de conteúdo que o senhor gravou aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite e principalmente pela confiança, né, em me chamar para a gente discutir esse tema. Nós gravamos duas séries. Em uma, a gente vai falar basicamente dos fundamentos da microbiologia, que é um tema ainda que não é novo, a gente já estuda microbiologia há muito tempo, mas voltado para o segmento agrícola, a gente tem ouvido pouco, né? As pessoas ainda têm uma deficiência na formação desse conteúdo. Então, nessa série a gente vai falar um pouco sobre tipos celulares, como os vírus funcionam como agentes infectivos, como as bactérias funcionam, como esses micro-organismos têm fatores de virulência, como eles podem promover o crescimento de algumas plantas, tudo isso considerando as características básicas dessa área, desse segmento, né? Então, foi o que a gente chamou de fundamentos de microbiologia ali. E a segunda série é voltada basicamente à qualidade de bioinsumos, né? A gente fala um pouco de inoculantes, biodefensivos, a gente fala um pouco também sobre como que um produto biológico ele nasce, desde a prospecção até ferramentas de desenvolver uma formulação mais adequada, tempo de prateleira, né? E também um bônus, né, que a gente acaba falando um pouco sobre on-farm também, a diferença entre indústria e on-farm, quais seriam os gargalos e como a gente pode contornar esse aspecto. Excelente. Para você que quiser, né, acessar a Farmflix, nós vamos deixar o link na descrição desse episódio, tá certo? Então você pode acessar lá farmflix.com.br, né, e ter acesso não só a esse conteúdo do Adailson Feitosa, mas a mais de 60 séries que já foram produzidas aqui na MyFarm Agro. Professor, chegamos na reta final. O professor falou anteriormente aqui sobre redes sociais, né? O professor faz uso, inclusive depois você passa aqui para nós falar agora qual que é o seu Instagram, que ele chega a ser muito divertido, né? A maneira como você posiciona e como que as pessoas fazem para entrar em contato com você. Bom, Antônio, modifiquei, né, minhas redes sociais, elas eram pessoais, elas agora são profissionais, embora a gente pincela ali alguma coisa da nossa vida do dia a dia, mas eu resolvi voltar tudo para a educação desse público. Né? Então a gente fala ali sobre bioinsumos, a gente fala muito sobre on-farm, só que tentando trazer de uma forma mais leve, né, para não pesar muito a mão. Mas quem quiser acompanhar, né, o prof_Adailson_Feitosa com Z, né, me encontra lá e no LinkedIn também. A gente acaba publicando muita coisa que quem está iniciando ou quem já está na área pode aproveitar. Excelente. Agradeço, professor, agradeço, Nicolas, pela companhia. Encerramos aqui esse podcast. Você que gostou, né, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Mas